Fala, meus filósofos, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a morte, considerada por muitos como tabu, por outros como um peso, mas o que ela realmente significa? Ou, na verdade, a pergunta que deve ser feita, qual o papel que ela deve ter em nossa vida? Ela deve ter primazia? Não, dirá Epicuro. Fique até o final do vídeo, pense sobre este tema, reflita junto comigo e tome por si próprio qual deve ser o papel da morte na sua vida. A morte foi considerada tabu por muitos povos, por muitas religiões e por muitas culturas. Por quê? Porque ela trata justamente sobre a nossa finitude, sobre o desaparecimento ou não da nossa existência. E para superar esta questão, muitas religiões, não só, mas também muitos pensadores colocaram o real valor da vida em outro lugar. Por exemplo, o cristão colocou a superação da morte, a superação da nossa finitude no paraíso. Nós vivemos neste mundo, cultivamos boas maneiras de viver, cumprimos determinados preceitos e isso nos leva para um outro mundo, para o paraíso, onde não há mais choro e ranger de dentes. O Platão, ao trabalhar a questão do seu mundo sensível e seu mundo sensível, também questionou a nossa finitude, também questionou a mortalidade da alma. E isso fez com que ele considerasse que existe um mundo suprassensível e que existe uma transmigração das almas justamente para não acontecer a finitude da nossa existência. Porém, será que realmente devemos evitar a morte? Será que realmente devemos temê-la? Viver com medo da morte a todo instante? E isso significa também não cuidar de si próprio? Vamos lá. Epicuro, que refletiu belíssimamente sobre a morte, ele nos diz que não devemos temê-la. Não devemos temer a morte por quê? Devemos então nos suicidar? Devemos buscá-la? Não. Devemos deixá-la em seu devido lugar. E qual é o seu devido lugar? Após a vida. Enquanto vivemos, não devemos temer a morte, porque enquanto a morte não está, nós estamos. Estamos vivendo, estamos dialogando, estamos tendo novas experiências, estamos constituindo família, constituindo bens, estamos vivendo. Porém, o dia que a vida se findar, o dia que chegar a nossa hora, nós não estaremos mais aqui e sim a morte estará. Então, enquanto nós estamos, ela não está. Enquanto ela está, nós não estaremos. Isso faz com que nós percamos o medo da morte. Não precisamos temê-la. Podemos evitá-la, podemos viver da melhor maneira sem se preocupar com ela, tomando devidos cuidados para viver cada dia a mais. Porém, isso não deve nos impedir de viver, não deve nos fazer alimentar uma vida extra-terra para poder se realizar. Devemos viver a vida em plenitude, viver uma vida feliz, através do prazer, através desta vida, para não ficar imaginando uma vida além dessa, temendo a morte como se fosse um grande julgamento, como se fosse um grande tabu, como se fosse o fim de tudo. E o fim de tudo, mesmo que seja a morte, não é o pior dos casos. É apenas o fim de um ciclo para talvez um início de um novo ciclo, seja a forma em que estiver. Então a reflexão de Epicuro é justamente essa. Não tema a morte. Viva a vida do jeito que você tem que viver, sem se preocupar com o dia de amanhã. Viva a vida intensamente. Viva a vida nos seus mais variados prazeres. Mas não tema a morte. Ela virá, mas quando ela virá, você não estará mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar aquela moral, curtir, compartilhar, para o YouTube entregar para mais pessoas.